Principalmente doenças já, enfim, até infartos já prévio e tudo mais. Esse hormônio ele vai auxiliar o paciente. Pelo contrário, ele vai auxiliar. Óbvio, estou falando em níveis fisiológicos. Fisiológicos, é isso que é o mais importante. Às vezes o paciente está com um belo de um desânimo, reclamando, ele está acuado, ele não quer mais, não quer fazer nada, ele estagnou. Antes, talvez, de você entrar com um medicamento antidepressivo, algo do gênero, será que você não tem que dar um olhar para a parte hormonal desse paciente? Isso, os homens, as mulheres passam por transições hormonais, vão passando ao longo da vida, e parece que isso é um pouco esquecido. Às vezes as mulheres, por exemplo, chegam no consultório, naquela transição de 45, 50 anos, que já está tendo toda aquela bagunça hormonal, e elas chegam chorando, e eu digo, mas tem algum motivo? Não, eu não sei o que está acontecendo. E elas tiram da bolsa uma receita de antidepressivo. Mas será? Qual o motivo daquele antidepressivo? Será que você não tem que conversar com essa paciente, entender hormônios, entender se você já não tem que começar a ajustar aquilo ali de alguma maneira para trazer qualidade de vida para esse paciente? Então, tudo isso a gente está falando em melhorar a qualidade de vida do paciente, que hoje em dia chegar aos 100 não é mais nenhuma surpresa. Mas como você está chegando aos 100? Qual é a qualidade de vida envolvida? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Isso é uma coisa que me machuca, tu usou esse termo antes, né, amor? A paciente chegar com essa queixa mais, né, chorosa, depressiva, e numa consulta, como tu falou, né, doutora, de 15 minutos, é muito mais fácil eu dar aqui uma sertralina e vai para casa, volta daqui a 30 dias. Mas vamos olhar a parte hormonal e vamos olhar como é que está a vida dessa pessoa, quais são os traumas dela, o que ela tem que trabalhar psicologicamente falando, né? As mulheres, a maioria delas, não é problema hormonal. A baixa libido que elas apresentam não é deficiência hormonal. A maioria delas são outras questões por trás. É claro que os hormônios em doses melhores, ajustadas ao estilo de vida dessa paciente, faz toda a diferença. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas a reposição isolada, você pegar e não... você está com baixa libido? Vamos para a testosterona. Você está com não sei o quê? Não! Você tem que conversar, você tem que acolher, você tem que ver como está o sono, como está a atividade física, como está a alimentação, como está o intestino dessa paciente. A maioria das mulheres tem problema intestinal. A maioria tem problema intestinal. Então, não adianta você só focar. E senão a gente vai voltar naquela história de você só focar em uma situação. Ou é doença, ou é somente hormônio. Eu não posso ser tão focado. Eu tenho que sempre abrir o meu leque de opções para conversar com esse paciente. É isso que eu tenho que fazer, senão nenhum tratamento vai dar certo, de forma isolada. Por mais que tenha, obviamente, uma questão individual, isso existe uma espécie de generalização na minha pergunta, mas na dosagem de vitamina D, a tendência é que os profissionais em geral se sentem mais seguros, né? E no seu caso, geralmente tem algum parâmetro, é por peso de paciente, existe obviamente vai analisar o exame, mas às vezes é por algum peso, é por alguma questão que a Rafa tinha falado aquela hora sobre vitamina D, eu tinha entendido nesse caminho. É 5 mil unidades, 10 mil unidades, pode ser mais, pode ser menos, obviamente. Sim. Mas e não é uma recomendação, não é nenhuma prescrição aqui, isso é óbvio, né? Sim. Mas assim, de maneira geral, o que mais comumente acaba se prescrevendo de vitamina D? Tudo vai depender, óbvio, da dosagem que eu estou diante, né, desse paciente, de vitamina D, de PTH, de cálcio. Tem exames somados para eu poder entender, de fato, qual é a dose da prescrição. Por isso que você ir na farmácia e comprar uma vitamina por conta própria nunca vai ser a melhor saída. Porque, às vezes, esse exame, como eu estou falando um pouco mais específico, esse exame PTH, dependendo do nível que ele está, esse paciente merece um nível mais baixo ou mais alto de vitamina D, né? Então, existe vitamina D de 2.000 unidades diárias, ou de 50 mil, ou de 7 mil. Então, e muitas vezes, até mesmo na hora da prescrição, quando você recebe de volta o exame num segundo momento, é que você vai entender, poxa,
deu super certo, o paciente tem boa absorção, porque se o paciente tem, por exemplo, obesidade, a obesidade atrapalha muito a absorção dessa vitamina D. Então, às vezes, você entra com uma dose alta de vitamina D para aquele paciente e quando você vai ver o seu exame novamente, poxa, como assim? Só subiu isso? Porque existe realmente genes que atrapalham, né? Então, polimorfismos, como a gente chama, então, que vão atrapalhar aquela absorção. Então, tudo isso eu preciso entender. Um nível otimizado, então, dizendo assim, ele vai ficar com certeza acima de 40, isso é fato, isso já está mais do que determinado, mas às vezes vai ser 60, 70, 80 para o paciente. Isso é nível tóxico. Aonde está escrito? Como estão os outros exames, né? Tudo é interpretação laboratorial. Eu tenho que fazer uma soma dos exames para realmente ver o cenário desse paciente. Era mais em questão de dosagem mesmo. Minha pergunta era mais nesse caminho, né? Porque algumas pessoas acreditam, têm receio de estar tomando com 2.000 unidades, outras com 10.000. Tem pessoas que tomam 50.000 porque 3 dias seguidos, quando vão ficar com uma gripe, alguma coisa, né? Aí aumenta uma dose. Aí aumenta a dose. Então era mais para saber se tinha alguma... Geralmente o que acaba ficando, né? É muito assim, às vezes o paciente sai da consulta com uma prescrição de 2.000 de forma diária, porque o nível que aquele paciente já alcançou no exame de sangue está ótimo, eu só quero manter. É um paciente que tem uma boa exposição solar já, naturalmente, enfim, mesmo que, como eu falei, a gente não vai contar somente com isso, mas para o cenário daquele paciente, 2.000 vai estar perfeito e vai manter aquele nível que eu quero, né? Então, isso é muito a experiência clínica do dia a dia, para eu indicar para esse paciente, vai ser 10.000, vai ser 15.000, eu vou de forma sublingual, eu vou de forma de comprimido normal. Depende, porque todas as doses, elas são boas, só que, de fato, vai ser individualizado. E o hipotireoidismo, acho que provavelmente deve ser um dos problemas mais frequentes, porque dá para ver a população em si,